Você sabe qual a diferença entre propósito, chamado e missão? Nós vamos falar sobre isso no nosso devocional de hoje. Vem comigo! Olá, eu sou a Fábio e esse é o nosso devocional diário Meu Plano com Deus. Hoje é dia 21 de março e se você acompanha a nossa leitura anual da Bíblia, os capítulos para hoje são Josué 7 a 9 e Lucas 1, do versículo 21 ao 38. Quero te pedir duas coisas. Primeiro, fique conosco até o fim desse vídeo e em segundo, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho das notificações e deixe aquele like para a gente saber que você está gostando do conteúdo que nós temos colocado aqui no YouTube. A leitura de hoje fica em Jeremias 1, do versículo 1 ao versículo 12. Você viu bem, disse o Senhor. Isso significa que estou vigiando e certamente realizarei todos os meus planos. Jeremias 1, 12. O jardim de Deus. Na primavera passada, plantei uma horta de ervas, mesmo sem ter talento com plantas. Eu só as regava quando o canteiro estava seco demais. Mas, felizmente, pude cozinhar com ervas frescas ao longo do verão. Um ano mais tarde, no entanto, olhei para o meu canteiro e percebi que ele estava numa fase diferente. E eu também. A hortelã invadira todo o espaço. Algumas ervas tinham sido completamente aniquiladas e outras não passavam de talos secos. Decidi que era o melhor momento para arrancar tudo. A vida também passa por fases, embora a verdade encontrada na palavra de Deus seja imutável. Ele usa métodos variados em momentos diferentes para alcançar os seus propósitos. Nosso papel, como seu povo, é ouvir a sua voz, compreendê-la e saber como reagir. Embora as verdades bíblicas sejam universais, a aplicação delas pode ser individualizada e pessoal. As coisas que Deus pede de você podem não ser o que Ele está pedindo de outra pessoa. Mesmo na igreja, podemos facilmente nos comparar um com os outros e nos sentirmos ameaçadas se Deus estiver tocando alguém de forma diferente daquela que experimentamos. Podemos até mesmo julgar os outros por nossas preferências pessoais e por nosso relacionamento individual com Jesus, ao invés de vermos isso à luz da palavra. Jeremias 1 nos lembra: Deus sabe o que vamos fazer em seu reino mesmo antes de nascermos. O Senhor nos chamou como indivíduos e nos ajudará a completar o nosso trabalho para Ele. O nosso papel é obedecer a sua palavra. O papel de Deus é cumpri-la. Isaías 55, 11. Deus jamais falha em cumprir as suas promessas no seu tempo. Amém. Quero ler um texto para vocês, para nós começarmos a falar sobre chamado. Fica em João 11, 43. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Podemos relacionar esse texto com a obra que Cristo fez em nós. Ele nos chamou quando nós estávamos mortos. Assim como Ele chamou Lázaro, que estava há 4 dias enterrado, Ele nos chamou pelo nosso nome, nos trazendo daquela situação de podridão, de morte espiritual, nos trouxe a vida através da sua morte e ressurreição. Esse é o chamado do Senhor. O chamado está relacionado com você viver e não com o que você vai fazer. Então, se você tem aquela percepção que, eu fui chamado para cantar. Não, você não foi chamada para cantar. Você foi chamada para ter uma vida de louvor ao Senhor, seja no ônibus, seja na escola, seja no trabalho, seja com a sua vizinhança, seja no meio da tua família. Você tem que externalizar aquilo que o Senhor já colocou dentro. Não é nada do que você faça, é aquilo que você é e está se tornando. Aí você me fala assim, tá, Fábio, e o propósito? Propósito é o que nos dá sentido de viver e que nos dá força para realizar. Sabe aquilo que te impulsiona a levantar todas as manhãs, que o seu coração canta? Deus nos fez com o propósito de glorificarmos o seu nome, de sermos Jesus nessa terra. Esse é o propósito das nossas vidas. Agora nós precisamos entender o que é missão. Missão é o que de fato você faz para que o propósito seja realizado. É como você vai se movimentar nessa terra para que o reino seja estabelecido. O reino de Deus é o governo de Deus sobre essa terra.
Então temos o chamado, que é quando ele nos chama pelo nome, para nós sermos e não fazermos algo, para nós sermos expressão dele nessa terra. Propósito é o que nós fomos geradas para que nós possamos então manifestar o reino de Deus nessa terra, manifestar como filhos. Nós precisamos entender essa diferença. E missão é aquilo que eu faço efetivamente para externalizar Cristo que está dentro de mim. Como eu faço isso, Fábio? Sozinha? Não. Tem que ser com a parceria do Espírito Santo. Nós temos um texto para referência disso. Atos 1:8 diz: e receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É a mesma coisa que Jesus estivesse falando assim, eu que moro em Joinville. E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Joinville como em Santa Catarina, no Brasil e até os confins da terra. Nós fomos criados com um propósito de manifestar a glória do Senhor através das nossas vidas, de como nós agimos, de como nós falamos através do Espírito Santo, porque não é de muito falar. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então você não vai convencer ninguém. Esse papel não é seu. Você tem que apenas manifestar Jesus através da sua vida. Porque se você simplesmente fala, mas não vive, isso vai virar falácia, igual um papagaio repetindo coisa. Agora, se você fala do que você vive, isso gera vida nas outras pessoas. Isso vai impactar as outras pessoas a ponto delas falarem: eu quero o Jesus que aquela pessoa tem. Eu quero conhecer Jesus da forma que ela conhece. Eu quero viver em santidade porque eu vejo que a vida dela tudo vai bem. E eu não estou falando de não termos problemas. Jesus nunca prometeu isso. Ele prometeu que nós teríamos uma vida plena, porque nós temos contentamento nele e não nas coisas, não nas circunstâncias, porque nós sabemos que mesmo que as coisas estejam ruins, nós sabemos que ele é suficiente para nós. Amém? Fique com Deus, uma grande semana. Obrigada por ficar comigo até agora. Um grande beijo.